o Dan Hushansky, ele que está nesse momento nas proximidades da fronteira com Gaza e em deslocamento agora, para onde você está sendo levado, consegue nos contar? Então, eu não tenho a informação, eu não sou o comandante do exército, eu não sei qual é o futuro dessa guerra, mas o exército aqui está se preparando para a entrada também no Líbano, também na faixa de Gaza e se precisar em qualquer outro lugar. Estamos treinando, o exército israelense está em capacidade 150 mais por cento do que deveria ser. Não ficou um homem em casa, todo mundo saindo para a guerra. A gente entende que essa guerra não é contra a Palestina, é guerra contra o Estado Islâmico, contra grupo de nazistas que quer acabar com o único país judaico no Oriente Médio. Dan, a gente inclusive te apresenta como um guia turístico e você agora é convocado para atuar no conflito. É a primeira vez que você é convocado? Não, eu servi no exército desde 18 anos até 21, como todos os israelenses que são obrigados a ir para o exército. E desde que você acaba até 50 anos, você continua a servir no exército quando você se chama. O exército israelense é baseado na Força Reserva. E todos os israelenses, na verdade, que serviram no exército, continuando a ser guerreiros até o fim da vida. Dan, aproveitando, você destaca para a gente a grande mobilização nesse momento. É evidente que você não pode repassar muitas informações para uma questão de estratégia militar, mas o que você consegue nos informar em termos de orientação? Qualquer orientação nesse momento para aqueles que estão nessa região, na fronteira com Gaza? Eu estou sentindo dentro de Israel que a força que Israel usa na faixa de Gaza dá resultado. Ou seja, comparar com outras vezes que tinha aqui rodas de violência com o Hamas, agora parece que Israel está tendo um resultado bem forte porque não tem muito foguete que está saindo da faixa de Gaza. Então, dentro de Israel agora, eu me sinto bem protegido. E a gente tem também o sistema do Iron Dome, que cuida dos foguetes que eles jogam para Israel. Então, por enquanto, até não começar, talvez, guerra também do norte de Israel, a situação está bem quieta. Israel é muito mais forte do que o Hamas e a gente não tem hoje medo ou não tem perigo dentro de Israel, fora de pouco foguete que pode cair. E mais do que o perigo é o temor. E esse é o principal princípio do terror, colocar temor nas pessoas, ter medo, mas não é muito perigoso. Vou dizer que não é perigoso agora ficar perto da faixa de Gaza. Você nos relata que não é a primeira vez que você é convocado, Dan. Dessa vez, o que te chama mais a atenção? Eu acho que o massacre que a gente passou, todos nós que estão aqui na base, todo mundo conhece pessoas que foram mortos, crianças, meninos, bebês que foram decapitados, queimados, famílias inteiras. 260 jovens que foram para a festa rave dançar no meio da floresta foram atirados pelo grupo islâmico. Eu acho que motivação diferente nessa vez. Infelizmente, a gente está, óbvio, com falhas aí na comunicação com o Dan Hushansky, ele que é guia turístico, está servindo o Exército, não é a primeira vez, mas ele destacando qual que é o sentimento nesse momento ao atuar junto às forças de defesa de Israel. A gente vai nesse contato com o Dan, que ele vai trazendo relatos de momento. Ele está em deslocamento agora, destacando para a gente um pouco da atuação do exército israelense. Agora sim, a gente retomou o contato com o Dan Hushansky. Dan, você falava um pouco sobre o que te chama a atenção nesse momento com relação à convocação. Então, tem motivação diferente nessa vez e também tem 130 inocentes que estão dentro da faixa de Gaza, tomado pelo Hamas civil, não são soldados, são bebês, 3 anos, 5 anos, mulheres que são agora sequestradas dentro da faixa de Gaza. E a gente tem grande motivação de devolver 130 pessoas vítimas para casa. E eu acho que tem uma grande, tem uma união muito forte na sociedade em Israel, na comunidade israelense, que tem que atacar Gaza com toda a força até a gente ganhar essa guerra. Não é mais uma roda de violência, agora é guerra sobre o futuro
democrático judaico de Israel contra Estado Islâmico nazista. Dan, destaco aqui durante a nossa conversa, por vezes, o limite de informação que você consegue nos passar, por questões militares, questão de estratégia militar, mas estamos há dias falando sobre a possibilidade da incursão terrestre, ou seja, a entrada das tropas israelenses no território da faixa de Gaza, uma possibilidade que, segundo a avaliação aí de muitos analistas, ela ganha força à medida em que há um reforço do arsenal nessa região de fronteira, muitos militares aí na região de fronteira. Essa incursão terrestre, você também tem essa sensação de que ela é iminente? Eu vou dizer algo personal. Eu tenho medo de entrar na faixa de Gaza. Todos os israelenses, todos os soldados e também o governo têm medo. É muito perigoso e a gente perde muito da força estratégica quando a gente ataca com a força dos aviões. Então, o interesse de Israel e de mim não é entrar dentro da faixa de Gaza. O nosso interesse é ter paz. O nosso interesse é defender as nossas mulheres e nossas crianças. E eu acho que nessa vez a gente entende que tem que ter um preço muito que a gente acredita que tem que pagar nessa vez para conquistar a faixa de Gaza. Eu não sei qual vai ter que ser a estratégia certa para conquistar a faixa de Gaza ou acabar com a Hamas. Desculpa, conquistar a faixa de Gaza não sei se é o ponto estratégico que a gente quer chegar. Mas a ideia é que a gente vai fazer o necessário para ganhar a guerra. Se você lembra da história de um soldado que foi tirado por dentro de Israel e ficou 6 anos dentro da cadeia no Hamas, Israel devolveu 1.000 terroristas para devolver um soldado. O jeito que a gente vê a vida e o valor da vida coloca muita importância nas decisões estratégicas de Israel. E agora a gente fala, você está vendo as pessoas perto de mim também que já não foram muitos anos para a Força Reserva, que não foram quando foi convocado. Todo mundo que foi convocado está pronto para entrar na faixa de Gaza. E óbvio, quem está vendo as fotos e está vendo as imagens dos tanques e das tropas treinando, entende que a gente está se preparando. Eu não sei o que vai decidir lá em cima do governo, mas eu sei que o exército está se preparando para entrar pela terra na faixa de Gaza. Você se referiu ao Gilad Shalit. O mundo acompanhou ele, que foi feito prisioneiro por 5 anos. O quanto que a memória desse episódio ela está recente para o povo de Israel e para vocês que estão nesse momento servindo? Eu acho que a gente entende. Imagina, estamos falando de um soldado com 18 anos. Você compara isso agora com a situação de 1.300 civis mortos dentro das aldeias. São imagens que a gente não viu desde o Holocausto. Então, eu acho que até agora quase parece ridículo pensar da troca que a gente fez por Gilad Shalit. Mas não é ridículo, porque o valor da vida aqui é religiosa. A vida aqui é religiosa, a gente não quer lutar, a gente não tem nada contra o Hamas. A gente saiu da faixa de Gaza em 2006, eles têm fronteira com o Egito, eles podem sair para o Egito. E essa memória e o medo que a gente tem, sempre teve medo que soldado vai cair na mão do Hamas. A gente nunca pensou que eles têm interesse de matar civil e bebê. E eu acho que a gente passou essa data do 7 de outubro vai ser marcado na história judaica e também no conflito israelense e palestino pelo jeito que os israelenses estão entendendo contra quem estamos lutando. Dan, você destaca para a gente o receio caso aconteça essa incursão terrestre. Nós estamos falando sobre essa possibilidade porque a informação que temos é de que houve um aumento do arsenal nessa região. Desde quando você está na fronteira de Gaza e se você também percebeu isso? De fato, houve um aumento do número de armamentos, de tanques nas proximidades da fronteira? Eu cheguei em sábado. E eu posso dizer que o exército israelense agora está em 100% da capacidade e das forças. O que falta, estamos comprando agora, estamos
se preparando. Eu nunca vi tamanho tão alto de soldados no exército israelense. Todos meus amigos foram convocados. E Israel tem prioridade estratégica óbvia contra o Hamas. O problema é a complexa que tem uma guerra de exército armado contra grupo de terroristas. A gente cuida mais do civil na faixa de Gaza do que o Hamas. Ou seja, o Hamas usa as mulheres e as crianças como um escudo humano. E lutar quando os seus inimigos se escondem subterrâneo e os inocentes estão em cima, no teto dos buildings, Os prédios. Desculpa, para defender os terroristas, essa situação muito complicada. E nesse momento também eu gostaria de mandar daqui, como o exército que está preparando para lutar contra a faixa de Gaza, dizer que a gente não tem nada contra inocentes e contra os palestinos. A gente ama pessoas e eu espero que todos os crianças e os inocentes na faixa de Gaza vão acabar isso em paz. Infelizmente, eu sei que tem preço, e nessa questão, se a gente tem que viver eles, eu prefiro primeiro o meu povo. Mas eu prometo que se a gente vai entrar, a gente vai fazer o máximo cuidado. A gente está educado por isso, de cuidar dos inocentes. A gente está com um probleminha aí no áudio, mas conseguimos ouvir a informação do Dan. Dan, para a gente encerrar, entender um pouco como é que foi o teu dia a dia. Você está nessa localidade desde sábado. Desde então, como tem sido os seus dias nessa localidade? E exatamente, você está mais ao norte, mais ao sul da fronteira de Gaza? Eu estou agora perto do sul, perto da Gaza. Meia hora da minha casa, meia hora da faixa de Gaza. Vocês brasileiros não conhecem isso, mas Israel é 500 quilômetros do norte até o sul. Ou seja, se eu tenho que ir para o norte de Israel, para o Líbano, pegar o carro 1h30, eu já estou na fronteira com o Líbano. Então não precisa movimentar muito, tem muitas decisões que tem que ser feitas e o exército israelense é muito flexível. Agora tem muitas forças que estão se organizando no sul, mas a gente tem muito respeito, entendimento que o que acontece aqui não é guerra contra o Hamas, é guerra contra a ideologia islâmica. E essa ideologia é junta pelo grupo de Hezbollah, pelo Hamas e também pelo Irã. Então a gente entende que pode acontecer em qualquer momento guerra com o Líbano, e tem também bastante força no norte de Israel. Eu já visitei lá no norte de Israel, eu sou comandante, eu vi que eles têm todo o equipamento e eu voltei para a faixa de Gaza. Mas se vai ser necessário, vai começar a guerra com o Líbano, ou seja, não com o Líbano, com o time de Hezbollah, que são muito mais fortes do que Hamas, eu acredito que Israel vai tirar muita força da faixa de Gaza para transportar para o norte de Israel contra o Hezbollah. Dan Hushansky, ele conversando conosco, está servindo nesse momento o exército de Israel, está em deslocamento agora, está numa localidade próxima ao sul da fronteira com Gaza. Mais uma vez, Dan, obrigada por dispor aí de um tempo para conversar com a gente, trazer o seu relato aqui na programação da CNN Brasil. Eu quero agradecer a todos os brasileiros que mandaram mensagem e as orações das pessoas. Muito obrigado. Tenho aqui muito respeito pelo amor que a gente recebe do Brasil. Muito obrigado e a gente se vê na próxima em paz. Estimamos que todos fiquem em segurança. Dan, obrigada mais uma vez por conversar conosco aqui na programação da CNN Brasil.